Muito bem, meus amigos do Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes, neste sábado, primeiro sábado de novembro, um dos nossos assuntos principais no Jornal Gente de sábado é a questão da saúde. Nós estamos adentrando o mês de novembro, vem aí o Novembro Azul, para lembrar os homens a respeito da necessidade dos exames periódicos e de cuidar da sua saúde. Para isso, nós trouxemos aqui para o programa o urologista Guilherme Padovani, que é médico do Einstein e vai nos auxiliar aí com informações importantes, trazer para nós o que há de mais importante nesse momento para os nossos ouvintes cuidarem da saúde e melhorarem a qualidade de vida. Doutor Guilherme Padovani, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos começar falando sobre a principal causa de doença do homem. Quais são os dados que nós temos aí a respeito da saúde do brasileiro para darmos o pontapé inicial nessa conversa, sempre no caminho, né, de orientarmos aí os nossos ouvintes sobre o que é o mais importante para ser observado. O que mais traz problemas para a saúde do homem hoje? Pedro, hoje a gente começa o novembro e tem a campanha do Novembro Azul. E a campanha do Novembro Azul, ela começou com a constatação de que na observação de mortalidade entre homens e mulheres tem uma grande diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres, né? Então, em toda a população, estima-se que o homem acaba morrendo entre 5, 7 anos antes da mulher. E aí começou a aventar quais as causas que isso faz com que aconteça, né? Então, claro que hoje ainda a primeira causa de mortalidade entre homens e mulheres são causas cardiovasculares. Um problema do coração, relacionado a diabetes, AVC, esses problemas. E segunda já é o câncer, né? E dentre todos os cânceres que a gente tem, o câncer de próstata é o que mais acomete os homens. Então, de todos os tumores que acometem os homens, 30% é o câncer de próstata. Então, daí que com esse mote de ser essa doença mais prevalente, que mais chama a atenção e que a gente tem ferramentas para reduzir essa mortalidade, colocou em foco o câncer, a prevenção do câncer de próstata. Mas não é só isso que se deve colocar em mente dos homens. Então esse é um motivo principal, mas ele deve cuidar de todos os outros fatores que são importantes. É mito essa história de que o homem, em algum momento da vida, ele vai ter um câncer de próstata se ele viver 100 anos, ou é verdade isso? É um mito. Agora, a gente estima que dentre a vida do homem, a chance dele ter um câncer de próstata é de 16%, tá? Então, seja ele vai manifestar clinicamente 16% das vezes. Essa ideia de que todo mundo vai ter câncer de próstata são estudos de, por exemplo, de autópsia. Então, pacientes já com mais de 80 anos que morriam por outros motivos e ia fazer a verificação da próstata e via que quase todos têm câncer de próstata, mas eles não morreram disso. Então, isso que tem que ter o discernimento. O câncer de próstata ele tem um grande espectro. Não é todo câncer de próstata nem que vai precisar de tratamento, mas muitos deles podem levar à morte. E quanto à questão do histórico familiar, é importante para se iniciar algum tipo de prevenção, exames, para saber se há câncer de próstata. Esse histórico familiar, ele é muito importante? É muito importante. Então, se a população geral tem uma chance de ter câncer de próstata de 16%, se você tem um parente de primeiro grau, seu irmão, seu pai, a sua chance duplica. Se você tem 2 parentes, a sua chance triplica. Então, hoje, os principais fatores de risco é histórico familiar, se você tem um antecedente importante familiar, e claro, a idade, né? Quanto maior a idade que você tem, maior a probabilidade de você ter um câncer de próstata, e a gente pode falar um pouco da epigenética. Então, o que é isso? A genética é aquilo que você trouxe dos seus pais, a sua família. Epigenética é você recebeu uma arma municiada. A epigenética é se você vai disparar essa arma ou não. Então, o que você faz durante sua vida? Então, se você está com sobrepeso, se você tem um diabetes descontrolado, se você fuma, aí você está mudando na epigenética. Aí você está tendo atitudes que podem fazer com que essas mutações genéticas que você herdou entrem em ação. Então, é claro, quanto mais velho a gente fica,
mais exposto a gente está a esses fatores que podem corroborar para a ação dessa genética prejudicada que a gente herdou. Entendi. E qual é a idade em que o homem deve começar a observar ali a sua próstata, fazer um cuidado mais próximo, mais específico? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens comecem a fazer o exame aos 50 anos, tá? Se ele tem algum fator de risco importante, ele deve começar aos 45. Então, assim, quais são os fatores de risco? Se ele tiver um parente, algum familiar que teve câncer de próstata, e a gente sabe também a raça negra. Então, os negros têm uma maior predisposição a ter o câncer de próstata, deve começar aos 45. E tem outros cenários, por exemplo. Então, se você tem uma família que tem um histórico importante e você teve alguém que manifestou o câncer de próstata na idade mais jovem, por exemplo, com 50, antes dos 50, essa família tem que começar mais cedo. Pelo menos 5 anos antes 5 anos antes da idade daquele que manifestou a doença. Ah, importante isso aí. Então é uma questão muito específica para um grupo, né, de iniciar esse tipo de investigação antes dos parâmetros que são colocados para a população normal e para esses grupos de risco, né? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Agora, o câncer de próstata hoje, como que ele é combatido pela medicina? Nós temos medicamentos mais potentes que tínhamos no passado, menos invasivos, há uma chance de preservação da próstata, a retirada da próstata é ainda o caminho recomendado para evitar metástase e outras coisas? Nos últimos 20 anos, o que a gente sabe sobre o câncer de próstata evoluiu muito. Evoluiu muito. Então, por exemplo, a gente já sabe que tem um tipo de câncer que a gente chama que é um câncer de próstata de muito baixo risco, que a chance dele matar um paciente é praticamente zero. E esse paciente a gente não precisa tratar. A gente pode acompanhar que ele não vai ter a chance de ter metástases, não vai ter a chance de ter disseminação. Só que a gente sabe que esse paciente ele tem uma chance maior de ter um tumor que vai precisar tratar em algum momento, que é mais ou menos de 30%. Então, mas a gente deixa de tratar 70% dos pacientes que faria algum procedimento de forma desnecessária. Então, isso já foi um grande avanço, que era o que a gente chamava do overtreatment. A gente tratava gente que não precisava, tá? Então, isso já foi um grande avanço. A outra coisa que a gente bate muito na tecla é isso, que quando você faz o diagnóstico do tumor, quanto mais cedo, melhores os resultados, tá? Então, quando a gente faz o diagnóstico de uma doença localizada e que merece o tratamento, hoje a gente tem duas opções muito boas de tratamento, que um é a cirurgia minimamente invasiva e a radioterapia hoje que está com aceleradores lineares super sofisticados que tiraram aquele estigma antigamente que, nossa, eu vou ter muita toxicidade, vou ter vários efeitos colaterais. Então, os resultados são muito bons, assim como a cirurgia evoluiu, o tratamento radioterápico também evoluiu. Então, para o tratamento da doença localizada, a gente tem principalmente esses dois artifícios. E aí que você fala assim, tem novos remédios que evoluíram? Evoluiu muito, porque quando a gente faz o diagnóstico, e hoje de todos os pacientes que a gente faz o diagnóstico, 20% tem uma doença já metastática, avançada, o tratamento local não traz muito benefício, a gente tem que fazer o tratamento sistêmico. E o câncer já se espalhou para pelo corpo ali. Isso, tá. Aí não adianta, não tem ainda, na literatura a gente não tem ainda nenhuma robustez que fale que você mereça fazer o tratamento local, mas você precisa tratar o corpo como um todo. E a gente sabe que o câncer de próstata ele desenvolve com a produção da testosterona. Então, os tratamentos são baseados no bloqueio da ação da testosterona. Antigamente, a gente tinha uma forma de bloquear. Nos últimos 10 anos, a gente ganhou inúmeras medicações que, quando o tumor já cria uma resistência a esse primeiro tratamento inicial, a gente tem outras várias opções. Então, a gente fala que hoje, dificilmente, um paciente vai morrer do câncer de próstata. Se a gente fazer o diagnóstico na fase metastática, possivelmente a gente não vai curar, mas esse paciente a gente vai controlar ele vai viver por vários anos. Então, ainda bem que nesses anos, esse avanço dessas novas medicações foi muito importante. Agora, é claro que há, pelo que a gente sabe, né, prejuízos para a vida do homem quando é detectado um câncer de próstata. Nesse sentido, né, da questão das atividades sexuais, o impacto continua sendo o mesmo ou também há avanços? Primeiro acho que vale a pena a gente explicar o que é a próstata, né? Então, para o homem entender. Então, a próstata é uma glândula que ela está entre a bexiga e a uretra
e a urina, ao sair da bexiga, passa por dentro dessa próstata como se fosse um túnel. E a função dela é produzir o líquido seminal, o líquido que a gente ejacula, que vai levar os espermatozoides produzidos pelo testículo para a gente conseguir reproduzir. Então ela serve para a gente conseguir engravidar. E aí, o que acontece? Então ela auxilia um pouco na nossa continência urinária. E a outra particularidade é que os nervos da ereção passam por fora dela. Então, mais uma coisa que é importante. Então, se a gente faz o diagnóstico de uma doença pequena, inicial, a gente consegue fazer o tratamento local, preservando essas duas coisas que são importantes, que é o homem não ficar escapando urina e fazendo a preservação da função erétil dele. Então, agora, a coisa que, tratando a próstata, provavelmente o homem vai perder é essa ejaculação. Então, ele vai manter a ereção, ele vai ter o orgasmo, mas provavelmente é aquilo que a gente chama do orgasmo seco, porque ele não vai mais ter o líquido seminal produzido. E a nossa função é essa. Se ele for ter o câncer de próstata, que a gente faça o diagnóstico no começo, para curá-lo do câncer e manter essas duas funções importantes, que é a continência urinária e a função sexual. É isso que a gente briga. O câncer de próstata, ele dá algum sinal se a pessoa não estiver fazendo um acompanhamento, né? Existe algo físico, alguma dor, algo que possa despertar a necessidade de fazer uma investigação? É isso que é a questão. Essa urina que passa por dentro da glândula da próstata, 90% dos tumores ele dá na parte externa, na periferia. Ele dá na periferia da próstata, na parte externa. Então, o homem só vai ter sintoma urinário decorrente do câncer de próstata se já tiver numa fase muito avançada. Então, provavelmente, se ele tiver sintoma pelo câncer de próstata, dor, a gente já chegou atrasado. Por isso que é importante fazer esse rastreamento. Porque no momento que a gente faz o diagnóstico numa doença inicial, ele está assintomático, ele não está sentindo nada. Essa cirurgia na próstata, hoje ela é realizada de que forma? Você precisa abrir o paciente? Existem mecanismos menos invasivos? Hoje o mais moderno, que acaba, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, é mais de 90% dos procedimentos, e no Brasil tem uma grande evolução, é a cirurgia robótica, que é uma cirurgia que é um avanço da laparoscopia, que são os furinhos no abdômen. E a cirurgia robótica ela tem alguns benefícios, que ele tem uma ótica, uma câmera com duas óticas que nos dá a tridimensionalidade, a gente consegue enxergar com a visão ampliada, e a gente tem recursos de movimentos mais delicados. Então, como é uma cirurgia que a gente está tentando preservar duas coisas importantes, que é soltar o nervo da ereção, manter a uretra o mais comprida possível para o paciente não escapar a urina, ela nos ajudou muito. Então, essa plataforma da cirurgia robótica nos ajudou para ter uma cirurgia menos agressiva e com melhor preservação da funcionalidade dos pacientes. Hoje já tem um avanço, tanto na rede privada como na rede pública, que já tem alguns serviços que contam com a cirurgia robótica. Porque ela vem se mostrando que, como você tem resultados melhores, no fim das contas o custo acaba reduzindo ou, no mínimo, empatando. Então, acredito que, assim como na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil vai cada vez mais ter mais plataformas e de forma mais acessível. Para a gente encerrar esse capítulo de próstata aqui, que temos outros assuntos também para tratar desse ponto de vista da urologia, ainda no caminho da prestação de serviço. O que é uma vida saudável para a próstata? Quais são as dicas que podem ser passadas aí para quem está nos acompanhando? Aquela pessoa que não tem histórico familiar, que provavelmente só vai fazer o exame lá pelos 50 anos, como é recomendado, e de alguma forma tem uma vida normal e quer saber se precisa fazer algum ajuste para seguir com uma qualidade de vida boa. Quais são as dicas que você pode passar aí para o nosso ouvinte? Eu acho que só, antes vou falar esse do rastreamento que a gente fala, como que é feito e por quê, que é o exame de sangue, que é o famoso PSA, e o toque retal, que muita gente pergunta, mas precisa realmente do toque retal? Por que não faz só o PSA? Então, o toque retal, o PSA a gente tem limites, que a gente desconfia se tem alguma coisa alterada, e se tiver a gente... É o primeiro passo. É o primeiro passo. Se tiver alguma coisa alterada, a gente vai adiante na investigação, mas tem
tipo de tumor, que é 10% de todos os tumores de próstata, que ele é tão agressivo, que ele é tão diferente da próstata, que ele não produz PSA, ele não sobe o PSA. E é aí que o toque retal é importante. Então, o toque retal é importante para a gente fazer o diagnóstico de mais ou menos 10% desses pacientes, que geralmente são os mais agressivos. Então, assim, o que a gente recomenda é que os pacientes fazem da forma recomendada esses exames, que cuide da sua saúde como um todo. Então, a gente sabe que a síndrome metabólica, que hoje muito se fala, que é uma hipertensão descontrolada, o sobrepeso, o não controle da glicemia, tem um fator muito importante para todos os tumores e para a próstata, inclusive. A gente sabe que fazer atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 40 minutos, você tem uma série de trabalhos que diminui a sua mortalidade, inclusive para causas tumorais. Cessar o tabagismo, a gente sabe que o tabagismo, claro, tem tumores que ele é muito correlacionado, por exemplo, pulmão, bexiga, mas próstata, câncer de cabeça e pescoço, orofaringe, ele também reduz muito. E uma dieta rica aí com verdura e frutas, que tem substâncias que são importantes para a saúde da próstata, como licopeno, selênio e outros minerais. Então, acho que recomendações gerais seria isso. Além da questão, né, da próstata, dessa questão do câncer de próstata, que é a principal, né, como já foi dito aqui, para a saúde do homem, nós temos outros assuntos, né, que sempre chegam aqui da nossa audiência para demandarmos. Vou aproveitar a tua presença aqui para também tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes e trazer mais conhecimento para quem está acompanhando o Jornal Gente nessa manhã. A questão de cirurgias que são realizadas no homem, principalmente a vasectomia. Há uma série de dúvidas a respeito de idade, de reversão, questões que vão evoluindo conforme os outros pontos da medicina. A cirurgia de vasectomia hoje é recomendada para algum público? De onde parte a iniciativa de se buscar mais informação sobre isso? Como que a urologia trata desse tema hoje no Brasil? A vasectomia tem que ser tida como uma forma de esterilização definitiva. Então, assim, um homem ou um casal que não queira mais ter filho, esteja com a consciência que a prole esteja constituída ou que por algum motivo não queira ter filho em hipótese alguma, essa é oferecida a vasectomia. Então, assim, tem que ser pensado como um tratamento definitivo, né? Não é um botão liga e desliga. Tem a reversão? Tem, mas naquele momento que você vai fazer, você tem que estar com a decisão bem tomada. Esse ano teve uma mudança na lei que permite que homens maiores de 20 anos ou que tenha 2 filhos vivos possam, se tiver o desejo, demonstrar o desejo e fazer a cirurgia. Então, pela lei, se tiver mais de 20 anos ou se tiver 2 filhos vivos, você pode fazer a cirurgia. A lei ficou menos rigorosa do que era? Menos rigorosa. Antes eram 25 anos e ainda tinha uma nuance de que a mulher precisava autorizar o homem a fazer. Isso foi tirado da lei, não precisa mais. Tá? Então, esse tem que ser o contexto. É uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia que dura 30 minutos, pode ser feita com sedação, uma anestesia local. E o que se faz no procedimento é interromper a passagem do espermatozoide no testículo. Então, você secciona os deferentes no escroto e o homem não muda absolutamente nada. Ele continua tendo ereção normalmente, ele continua produzindo testosterona e ele continua ejaculando, né? Lembrando que quem produz o líquido seminal é a próstata. Só que esse líquido seminal não vai ter mais o conteúdo de espermatozoide. A reversão da vasectomia é factível. A gente sabe que o fator que piora o resultado da reversão é quanto mais tempo passou da cirurgia. Então, a gente tem ótimos resultados até 10 anos da vasectomia, com uma taxa de sucesso de 85%. Então, você pode reverter essa vasectomia com uma taxa de sucesso. Se o paciente não tem um sucesso nessa cirurgia, ele ainda pode recorrer a uma fertilização in vitro, porque ele continua produzindo espermatozoide, só que ele está lá no testículo e não está chegando no ejaculado. Então, ele pode fazer a captação de espermatozoide e fazer uma fertilização in vitro. E o brasileiro usa desse mecanismo da vasectomia? É algo crescente no país? A legislação mudou por alguma demanda?
Ou sempre foi a mesma faixa etária, sempre tivemos o mesmo quadro? A grande faixa etária aí é por volta dos 40 anos, 35, 40 anos, quando o homem já teve seus filhos, ele decide que não quer mais ter. Outra coisa que tem que ser colocada é você deseja fazer a cirurgia ou, por exemplo, sua mulher quer usar algum método anticoncepcional, né? DIU, via oral, então outras opções. Mas a faixa etária continua sendo essa, entre 30 e 45 anos, e claro, você tem raras exceções hoje, às vezes, de homem que não quer ter filho de jeito nenhum e que mais jovem que quer fazer o procedimento. O Novembro Azul serve também para quebrar alguns mitos, né? E essa entrevista também ajuda a colocar luz nessa questão. Há um tempo atrás, muitos homens eram resistentes a essa possibilidade que nós conversávamos aqui sobre um auxílio, uma investigação, um tratamento, porque a mulher não conseguia engravidar. Hoje, o homem está mais aberto a participar desse processo, a evolução da medicina nesse ponto tem atraído, né, o homem para esse tipo de análise, de discussão também, quando o casal não consegue engravidar? Sim, sim. Claro que até nesse âmbito de cuidar da saúde tem uma participação muito importante da mulher, né? A gente percebe no consultório que muitas das consultas são marcadas pelas esposas. Estou marcando uma consulta porque eu quero que meu marido vá ver se está tudo bem. E nesse quesito sobre fertilidade, o homem está sempre junto da mulher, sim. Então, ele muitas das vezes, o casal que está pensando em engravidar, o homem já vai, eu quero saber se está tudo bem. A medicina consegue identificar se o problema é no homem ou na mulher? De todos os casais que têm alguma dificuldade de engravidar, estima-se que seja 30% problema masculino, 30% feminino e 40% os dois têm alguma dificuldade. Tá. É claro que dificilmente é alguma coisa assim que seja impossível de engravidar, é alguma condição que a gente consegue melhorar. Então, às vezes, talvez aquele homem, se tivesse esse fator leve com uma outra mulher, ele poderia engravidar. Então a gente sempre cuida Entendi. do casal como um todo. E tem como avaliar, né? Se através de um espermograma, do exame físico, se tem uma possibilidade dele ter alguma dificuldade para engravidar e a gente poder já ajudar de alguma forma. Outras doenças que nós não tratamos aqui, de questões que sejam importantes para serem abordadas, né? Alguma outra atenção especial que nos últimos tempos, em relação à saúde do homem, está sendo levada em conta pela medicina? Eu acho que uma outra coisa que tem que se colocar em questão é o uso de anabolizante indiscriminado, né? Problema isso. A gente vê muito no consultório, então, principalmente às vezes pacientes jovens que ainda têm o desejo da fertilidade, isso tem que ser muito bem conversado, porque o uso indiscriminado, você acaba bloqueando o seu eixo hipotálamo hipofisário, que você para de estimular o testículo. Isso você não tem dose nem tempo seguro para cada pessoa responde de uma forma. As pessoas, tanta campanha aí, há tanto tempo que se fala disso, né? Desde que eu me conheço por gente, escuto falar que bomba é uma bomba mesmo para o organismo, que vai trazer problemas. As pessoas não se conscientizaram disso ainda? Eu acho que tem muito ainda a questão do imediatismo, né? E as pessoas acham que, não, depois eu corro atrás. Se você precisa fazer uma reposição hormonal, se você tem alguma demanda, tem como fazer isso de forma adequada. Agora, o que a gente vê é que as pessoas acabam fazendo de forma irresponsável. Então, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Mas isso, claro, dependendo dos casos, tem como a gente reverter. Mas isso é uma coisa que os jovens têm que estar bem conscientes sobre. E a venda desses anabolizantes, ela não é proibida? Esse ano teve uma outra resolução, né, uma normativa que proibindo a prescrição médica para fins estéticos, mas o grande uso é clandestino, né? Então, nem compra em farmácia, compra no mercado negro. E quem visita um consultório médico e o médico formula alguma coisa, tem como saber se tem alguma substância ali perigosa pelo nome? As pessoas devem pesquisar isso? Tem. Todas as prescrições. Hoje, um grande aliado nosso são as ferramentas digitais, né? O Google, o próprio ChatGPT. Então, qualquer informação, prescrição que você
tiver, se você colocar, você vai ter as respostas se aquilo pode trazer algum malefício. Dr. Guilherme Padovani, médico do Einstein, conversou com a gente aqui nessa manhã sobre a saúde do homem, dando dicas importantes, orientações, falando também sobre as questões dos avanços da medicina nesses tratamentos todos. Foi um prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã na Rádio Bandeirantes. Volte sempre. Grande abraço e até a próxima. Obrigadão, Pedro. Foi uma satisfação.